Muito bem, chegamos no mês de outubro. Mês de outubro, um mês assim muito especial, porque Kardec é muito lembrado e revivido nas suas pesquisas e em toda a obra espírita, né? Francisco de Assis é lembrado, né? Como modelo da caridade. Então, a gente conversa hoje um pouquinho sobre os dois, Kardec e Francisco de Assis. E, obviamente, para falar sobre os dois, nós vamos nos lembrar da caridade. Caridade é um tema que a gente vira e mexe, estamos falando nele, né? Mas é porque caridade é algo ilimitado. Caridade, ela tem tantas feições, tantas possibilidades, que por mais que a gente fale no assunto, ele não se esgota. Então a gente começa com Francisco de Assis. Francisco de Assis, um modelo na simplicidade dele e na nossa capacidade de compreender melhor, é o modelo da caridade que eu diria assim, mais próximo de nós no dia a dia. É claro que são inúmeros os espíritos que passaram pela Terra deixando o seu exemplo, a sua marca de caridade, né? Quando a gente fala em caridade, como não lembrar, por exemplo, de Vicente de Paulo? Como não lembrar, por exemplo, de Teresa de Calcutá? E tantos, e tantos, e tantos outros, Irmã Dulce, Chico Xavier. Mas vamos pegar Francisco de Assis numa homenagem por ser o mês em que nós, de alguma forma, comemoramos a sua vinda à Terra na condição de Francisco de Assis. E Francisco de Assis foi, sim, a vivência natural da caridade, em todos os níveis, desde atender materialmente aquele que necessitava com o alimento, com o agasalho, a atender os líderes que de alguma forma estavam com as mentes alteradas entre o dever e os convites que muitas vezes a sociedade, a vaidade, o orgulho faziam para eles, né? E ele atendendo com sua presença, com a sua palavra objetiva, né? Entre atender a todas as possibilidades daqueles que estavam perto dele, seus seguidores, que o seguiram de tal forma que, com naturalidade, de forma incansável, e se posicionaram na Terra de uma maneira muito bonita, né? Os seus seguidores foram em torno, os que assumiram a sua mensagem de uma maneira mais direta na época, foram em torno de 200. Mas eles não ficaram ali todos concentrados, embolados, reverenciando Francisco de Assis. Eles partiram cada um para um setor, para um lado, né? Antônio de Pádua, por exemplo, foi parar na África e só voltou por questões de saúde, não é? E tantos outros que se colocaram em torno da mensagem bonita, sensível e firme de Francisco de Assis. E ele, na sua condição de vivenciar as leis divinas, ele foi extremamente caridoso. O respeito que ele demonstrava, por exemplo, aos animais, às criaturas com as mentes em desalinho, com as viciações que as perturbavam. Enfim, Francisco de Assis foi incansável na sua vida em relação à caridade. E de uma maneira tão natural,
tão natural, que para muitos até hoje a gente conta casos dele, às vezes acha engraçado, acha bonito, se emociona, mas nós às vezes não refletimos que aquilo também foi um gesto de caridade. Ele teve esse dom de ser caridoso sem chamar atenção para o seu gesto, né? Ele fazia com que até hoje as pessoas vejam no seu gesto motivos agradáveis de viver, de pensar, de aprender, né? Sem aquele trauma, tem que ser caridoso, tem que fazer a caridade. Essa é a verdadeira caridade. Ela é espontânea, ela é alegre, ela é feliz. E aí é muito interessante, porque quando a gente vai o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vemos em vários momentos o convite à vivência da caridade, nós vamos encontrar um capítulo que se chama Fora da Caridade Não Há Salvação. E dá a impressão que vai ser um capítulo que traumatiza a gente, né? Porque, puxa vida, se não há salvação fora da caridade, então vai ser um capítulo assim que força a gente a ser caridoso na base da pressão, ou vai ser caridoso ou você não vai ser salvo. E para nossa surpresa, quando a gente adentra o capítulo, nós encontramos convites maravilhosos a respeito da caridade, refletindo, por exemplo, no capítulo 13 da Carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que ele pode ser tudo, se ele não tiver caridade, ele nada será. E nesse passeio, nós que já chegamos em Kardec, porque eu já citei o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Fora da Caridade, mas nesse passeio de Francisco de Assis a Kardec, eu vou convidar vocês a chegar um pouquinho comigo num capítulo que tem o mesmo nome desse do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo do livro Obras Póstumas, que se chama Fora da Caridade Não Há Salvação. Mais uma vez a gente se prepara para ler um tratado filosófico a respeito da caridade e da salvação. E que nós vamos encontrar neste capítulo algo que nos emociona profundamente. É um escrito de Kardec que, entre tantos outros, foi selecionado para compor o livro Obras Póstumas. A gente sabe que ele não escreveu assim para ir para o livro, para ser publicado. Na sua maneira humilde de ser, ele não escreveria assim. Mas, como é obra póstuma, ou seja, alguém pegou e trabalhou. E eu sinto que ele escreveu aquilo como a gente escrevia antigamente. Hoje poucas pessoas fazem isso. Antigamente existia o diário, né? Aquele hábito de muitas pessoas de escrever no final do dia o que tinha acontecido, o que tinha passado, os seus sentimentos. E lá está, no livro Obras Póstumas, o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Obras Póstumas de Kardec, né? E o que ele diz? Ele diz que tem a consciência tranquila, porque ele nunca deixou alguém chamar à sua porta sem que ele atendesse. Ele nunca fechou a cara ou virou as costas para alguém que precisava. Ele nunca recusou caminhar até alguém
que necessitasse, para dar a sua palavra de incentivo, para dar o seu apoio. E ele vai descrevendo o que ele fez. Ele diz assim: várias vezes fui visitar aqueles que estavam presos em celas, muitas vezes sem condições. Pude atender chamados de pessoas doentes em hospitais, em seus lares. Pude estar com aqueles que, aflitos porque estavam num processo de agonia, vendo a morte se aproximar, queriam conversar com alguém sobre a vida, sobre as coisas que fez ou deixou de fazer. E ele descreve de uma maneira sucinta algumas coisas que ele fez e que ele sabe e nós sabemos que é caridade. A primeira vez que eu li, eu me senti profundamente envergonhada. Porque eu busquei a leitura daquele capítulo como uma intelectual que vai comparar o capítulo do livro Obras Póstumas com o capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fui como uma intelectual em busca de pontos comuns. E o que eu encontrei foi uma lição profunda de um espírito que conseguiu evoluir a tal ponto que conseguiu, em todas as suas oportunidades de vida, passar pelo processo da caridade com uma naturalidade tal de chamar a atenção daqueles que porventura pararem para refletir. Sabemos nós que a vida não nos permite ter um processo, uma vivência de caridade plena pelo momento até de aflição que vivemos, pelo momento de violência com que deparamos a cada passo. E diante de tudo isso, às vezes nós titubeamos na nossa condição ainda limitada de servir, né? Quantas vezes nós nos surpreendemos, né, diante de um sinal de trânsito, estando dentro de um carro, nós nos surpreendemos fechando abruptamente o vidro para não sermos agredidos ou assaltados por alguma criança, não é? Quantos casos nós já testemunhamos, não é? De crianças chegarem diante da janela do carro e por baixo do salgado ou da bala, da guloseima que aparentemente vende, aquela criança, que a gente acha que é criança, com uma arma na mão que pode ser até de brinquedo, mas ameaçando o motorista. Ou você dá seu relógio e seu celular, ou você não vai sair daqui com vida. E coisas assim. Então, ser caridoso não é ser egoísta, ou não ser herói de uma forma egoísta. Eu tenho que ser caridoso. Não. Hoje, a caridade, por todas as variáveis que nos envolvem, a caridade passou a ser algo que nos pede atenção, nos pede observação e respeito a todos os demais. E aí a gente tenta se comparar com os nossos dois personagens desta manhã, Francisco de Assis e Kardec. E certamente nós começamos a pensar como eles agiriam
se estivessem no nosso lugar nos dias de hoje, né? Então, sabemos que a caridade está acima de muitas situações, de muitas condições. E precisamos entrar numa forma natural de viver que nos permita, se não temos condições de, por exemplo, manter o vidro aberto num sinal de trânsito, porque é uma questão de respeito à própria vida que temos, não por apego a ela, mas por respeito àquilo que fazemos em nome e em favor de outros, nós vamos lembrar que a caridade não é apenas material. Então, por trás do vidro, o nosso olhar, o nosso sorriso, um pequeno gesto que seja de simpatia, pode tocar de tal forma o coração daquele que se aproxima da janela, que se ele for honesto, ele vai se sentir recompensado. E se ele tiver intenções inadequadas, ele vai se sentir constrangido pelo olhar de serenidade, de honestidade, de vibrações de paz. Então, o que temos a falar nesta pequena manhã, nesta pequena reflexão, é que, baseado no que os dois fizeram, Francisco de Assis, Allan Kardec, que estamos aí em pleno mês em que comemoramos a passagem dos dois pela Terra, que nós possamos, nos nossos limites, nas nossas condições, na nossa maturidade, trabalhar mais a caridade em nós, a partir do olhar, a partir do sorriso, a partir de um gesto manso que desperta gratidão, carinho, amor, singeleza no outro, né? Através da verdade limpa, natural, né? Através de algum recurso que possa, de alguma forma, trazer para aqueles com quem convivemos uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança e, acima de tudo, uma vontade de fazer aquilo que fazemos. Se isso acontece, nós estaremos indo além e despertando nos corações que nos rodeiam a proposta de paz, a proposta de harmonia que só o bem é capaz de despertar em nós. Aí sim, nós vamos conviver com a natureza, com os animais, nós vamos até conversar mentalmente com eles num nível diferente, não na santidade conquistada pelos séculos de vivência de Francisco de Assis e de Kardec, mas na sensibilidade que nós vamos alcançando a partir da reflexão, da observação e da vontade de servir. Vamos então todos nós fazer um esforço para que a caridade continue sendo a mola que nos impulsiona para frente, que ela continue sendo a alavanca do progresso de todos nós. Abraços, que Deus nos abençoe, até semana que vem. Muita paz.